Fala pessoal, tudo bem? Que prazer receber vocês aqui nesse mês especial e hoje nós temos, como sempre, né, uma convidada muito especial aqui no nosso Papo Saúde, esse podcast voltado para você aí e principalmente para quem curte e acompanha a nossa querida Unimed Itaúna. Hoje eu vou falar, nós vamos trazer aqui uma especialista em sono. Nós vamos trazer aqui hoje a doutora Érica Simone, todo mundo conhece, né? Porque é bastante conhecida e muito famosa. Seja bem-vinda, doutora Érica. Obrigada, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês também, fazendo um bate-papo. Nós vamos conversar muito sobre aquilo que é um dos desafios das pessoas e que traz muita qualidade de vida. Por que devemos falar do sono? E você me disse aqui nos bastidores que hoje é o Dia Internacional do Sono. É isso mesmo, doutora? Isso. Hoje, dia 13 de março, é o Dia Mundial do Sono e está começando essa semana, em todo o Brasil, uma campanha nacional de conscientização da importância do sono para a nossa vida. Do dia 13 ao dia 19 de março. Então, a Associação Brasileira do Sono vai movimentar diariamente várias palestras, aulas no site para orientar as pessoas dos distúrbios do sono, o que pode fazer para melhorar o sono, né? Exatamente. Então, olha que interessante. Aqui pelo podcast passam várias pessoas sobre campanha Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa. E eu confesso que para mim é uma novidade, né, sobre essa semana do sono, esse Dia Internacional do Sono. O sono passou a ser uma das preciosidades da qualidade de vida, doutora? Sim, com certeza. O sono hoje já entrou num dos 6 fundamentos para a medicina do estilo de vida. A gente tem que ter uma alimentação equilibrada, atividade física regular, um sono de qualidade, evitar substâncias tóxicas, bom relacionamento pessoal, a socialização. Isso faz tudo parte para a gente ter um bom estilo de vida. E aí foi se notando que o sono antes era só uma perda de tempo, né? Só que não. Enquanto a gente está dormindo, o nosso organismo ele está fazendo vários metabolismos importantes, produções de hormônios, sintetizando proteínas, consolidando memória, produzindo hormônios. Então, assim, ele é fundamental para a nossa qualidade de vida e para todo o nosso sistema humano, né? O nosso sistema imunológico. Excelente. Então aquela frase e eu tô vendo as pessoas muito ansiosas e muito agitadas, então aquela frase que muitas das vezes os mentores e às vezes coaches falam, o que você faz de meia-noite às 6? O ideal é dormir, né? Os impactos no dia a dia de quem não consegue dormir por uma questão ou outra, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, são severos, né? Sim. Mais ou menos assim, né? A conta vai chegar. A conta chega. A conta chega. E, infelizmente, 1 a cada 5 pessoas no Brasil dormem menos que 6 horas. E a conta vai chegar. Tem muitos que vão falar assim, não, eu durmo 4 horas e eu tô bem. Calma, a conta chega. Não é bem assim. Não, não é bem assim. São poucos as pessoas que são os curtos dormidores, tá? Que são pessoas que dormem menos que 4 horas. É bem raro. Existem, mas é raro. Fatores que são às vezes silenciosos, assim como irritabilidade, compulsões, enfim, dores, enfim, muitas das vezes tonturas e tudo. Isso tudo pode estar ligado ao sono, doutora? Sim, porque existem algumas fases do sono. E, por exemplo, a compulsão, a alimentação, né, a pessoa que come, né, e sempre quando a gente está com fome, a gente vai procurar a energia, né, que vem do carboidrato. E numa fase do sono 3, que é uma fase do sono que a gente tem, ele é lá que produz o hormônio da saciedade. Então, se a gente dorme pouco, a gente vai produzir menos desse hormônio. Então, acaba que a gente está sempre com fome, né? Então, existem, então, assim, as fases do sono, elas são importantes para todo o nosso organismo. Tanto que as pessoas hoje que estão voltadas com a saúde,
uma das coisas que eu estou vendo muitos médicos perguntarem é como está o seu sono. Essa né? pergunta ela não era feita há alguns anos atrás. Não. Ela agora já faz parte da análise clínica ali, da Isso. triagem. Da anamnese, isso. Excelente. E para o nosso telespectador que está acompanhando, você vai provavelmente falar dessa semana do sono, e me parece que tem um treinão. Como funciona isso, doutora? Bom, aqui em Itaúna, nós vamos promover no dia 15 de março, no período da manhã, um treinão que é um evento beneficente, que todo ano a gente promove algumas ações. E como hoje a pessoa, assim, o tema Durma Bem, Viva Melhor, por que não a gente associar uma atividade física, uma alimentação equilibrada e um sono de qualidade, né? Então, nós vamos fazer com uma concentração no restaurante Bambuzinho, nós vamos concentrar lá às 7 horas da manhã, onde vai pegar quem fez as inscrições, para às 7 horas, pegar os kits até às 7h50, que a partir de 8 horas nós vamos fazer a nossa corrida e a nossa caminhada. Entre 7h50 e 8h30, nós vamos fazer umas breves palestras orientando quem estiver lá sobre o sono, assim, por que a gente deve dormir. Inclusive, hoje, a maioria dos atletas, né, de alta performance, e até nós, atletas do dia a dia, né, nós estamos procurando dormir bem para evitar lesões, né? Então, porque existe na fase de um sono que produz o hormônio GH, que ele é importante para quem faz atividade física. Sabe? Doutora, você está trazendo um recorte fantástico, Tô então. falando muita coisa. Tá ótimo, tá maravilhoso. Você está trazendo um recorte fantástico para nós, tá uma delícia o papo aqui com você. E eu queria te fazer algumas perguntas dentro das respostas que você trouxe. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Dentro dessa semana do sono, Itaúna, que bacana, né? Porque não são todas as cidades que tem. Itaúna vai ter um treinão que vai começar às 7 horas da manhã para quem fez a inscrição, tá? Sim. Tem que ter feito a inscrição ou desenvolver a inscrição, e vai ter um kit e vai ter orientações sobre isso e ainda uma atividade física que é fundamental para essa qualidade do sono. E aí eu te faço uma pergunta. Nós fomos na ânsia de produzir mais, de ganhar mais dinheiro, com os celulares, com as telas, nós fomos colocando o sono em segundo, terceiro plano, porque eu lembro dos meus avós que eles dormiam às 8, eles acordavam cedo, mas eles dormiam às 7, às 6, quase ao entardecer. É isso mesmo? Essa mudança de cultura, ela acabou provocando sequelas na gente do ponto de vista de saúde, de sono? Com certeza. Até assim, 1/3 da população das grandes cidades dos adultos, né, já tem insônia. E isso vem por causa das telas, das luzes, né? E quem vai ao consultório, até eu brinco assim, o sol se põe e o sol nasce, não é numa velocidade de um interruptor. Então, para a gente lembrar que vai anoitecendo, nós vamos ter que ir lembrando que, olha, nosso organismo já está pedindo aí para você dormir. Então, olha, é o momento de você parar. Sabe assim, desliga as telas hoje, a iluminação, computador, celular, televisão, isso tudo vai atrapalhar a produção de um hormônio que é a melatonina. E não adianta tomar melatonina, que agora virou moda, vou tomar melatonina, né? Se você tá com a luz ali, não vai adiantar. E essa melatonina que você está tomando é uma melatonina que ela é um medicamento, né? Não é produzido pelo seu organismo. Então, é importante, assim, essa mudança do estilo de vida vem trazendo muitos problemas, né? Com tanto que está desenvolvendo os pacientes. A gente vê hoje as pessoas desenvolvendo mais risco de demência, irritabilidade, ansiedade, depressão. Né? Não estou falando que o dormir está sendo um grande vilão disso, mas tem uma grande parcela da culpa se você não dorme bem. Então, está na hora, assim, está anoitecendo, opa,
assim, tá um sinal que você já tem que começar a colocar o pé no freio e começar a fazer aquele ritual mesmo, né? Ah, você agora me deu a oportunidade de fazer duas perguntas aí, até curiosidade. Algumas pessoas, elas têm mais sono do que as outras e o quanto isso é normal. Algumas pessoas, de fato, elas não têm sono, mesmo, você já nos explicou que elas podem achar que não faz falta, mas acaba fazendo. Bom, o que é um sono de qualidade e em que casos a gente precisa se preocupar quando a gente acha que o nosso sono não está de qualidade, doutor? Olha, assim, nós adultos, nós devemos dormir entre 6 horas e meia a 8 horas, tá? Então uma coisa simples para você saber qual que é a quantidade de sono boa para você nas férias, tá? Procure, assim, ver o horário que você dorme, o horário que você acorda, né? Para você ver mais ou menos qual é o seu ritmo biológico, tá? Tem pessoas que são mais vespertinas, produzem mais à tarde. Tem pessoas que são mais matutinas, produzem mais Isso é de manhã. normal. Isso é normal. Agora, sim, então o normal é dormir entre 6 horas e meia a 8 horas. Tem pessoas, são poucas, que são curto dormidores, né? Que dormem menos que 6 horas, mas assim, isso foi a vida toda. Mas tem pessoas que são longos dormidores, precisam dormir mais que 10 horas, tá? E também é normal. É normal. A gente fica assim, não, mas você dorme demais, que preguiça, que preguiça. Não tem a ver com preguiça. Não, mas tem uma doença também, que é a hipersonia, né? É uma hipersonia. Essa eu conheço algumas pessoas. São pessoas que vivem, assim, mas é um distúrbio mesmo, que dormem demais e estão sempre cansadas. Nossa. E se deixar, dorme. Se você deixar cochilar, dorme em vários momentos, né? Até na festa. Eu conheço gente que dorme em festa. Em festa, não consegue ver um filme inteiro, sabe? Porque dorme, é uma doença. Tá? E aí tem que tratamento. Tratamento. Sempre é o equilíbrio, né, doutora? Isso. Sempre é o equilíbrio. Bom, ainda falando dentro desse contexto de semana, desse treinão, a ideia desse trabalho, né? Parece que vocês vão fazer uma corrida, 2, 3, 4 quilômetros aí. Mas o importante disso é a conscientização. A ideia desse treinão é a conscientização. É provocar nas pessoas o cuidado com o sono, a busca por um profissional correto, porque tem a tal da automedicação, né? O que tem de gente que toma um determinado medicamento que foi feito para uma coisa, para poder dar sono, para poder dormir, ao invés de procurar um profissional, tem muito isso, ainda tem muita desinformação, né, Érica? Isso, né, porque ainda é uma área que é nova, né, a medicina do sono tá ganhando cada vez mais adeptos, é uma área que não só o médico, né, é uma equipe multidisciplinar, tá, tem o médico especializado na medicina do sono, tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, Sim. tem a fonoaudióloga, tem o dentista, tem o educador físico. Então, assim, é uma área que abrange multiprofissionais. E a ideia desse treinão foi porque pensar que a gente vai associar atividade física, mas a gente tem que dormir bem para fazer uma atividade física e alimentar. Nós fizemos aqui na nossa regional aqui, eu sou a responsável aqui em Itaúna, tá? E aí, todo ano... O que é um privilégio, porque normalmente nem todas as cidades do nosso porte tem um equipamento desse, Isso. ou uma figura dessa. Isso. E aí, a gente, né, assim, eu com mais 2 fisioterapeutas, uma dentista, nós nos unimos para movimentar a mesma cidade e despertar esse olhar para a pessoa dormir bem, porque assim, se você está acordando cansado, com dor de cabeça, mal-humorado, não está rendendo, os riscos que tem de acidente automobilístico, quando você não, os motoristas, aqui tem muito motorista, né, por causa da mineração e tudo. Então, assim, é importante, e tem muitas empresas, tá, aqui, que também, os médicos do trabalho também já estão fazendo um trabalho
para ver como que está o sono nos motoristas, sabe, das carretas, né? Então, assim, para evitar acidentes também. Então, assim, a partir do momento que você está sempre cansado, não está rendendo, opa, você tem que ver como que você está dormindo, tá? Interessante. Doutora, assim, uma curiosidade. Dá para dizer que o gênero os homens dormem menos, as mulheres dormem mais, as mulheres dormem menos, os homens dormem mais? Existe algum estudo, ou pela sua experiência prática clínica que é longeva, em relação ao homem e à mulher, a quem tem mais sono, quem sofre mais do distúrbio do sono? O distúrbio do sono mais comum que a gente tem são os distúrbios respiratórios, que vão desde ronco até as apneias, tá? E isso, o sexo masculino é mais predominante. Tá? Entendi. Já a insônia, né, é a segunda causa de distúrbio do sono, é mais comum nas mulheres, tá? E a hipersonia, né, também, assim, é um distúrbio do sono que ainda não tem, parece que é mais comum em mulheres, tá? Mas, assim, ainda não tenho essa resposta para te falar. Existem outros distúrbios do sono, né? Como acima das pernas inquietas, o bruxismo, tá? São distúrbio do ritmo circadiano, aquela pessoa que dorme com as galinhas, né? Dorme e acorda com as galinhas, mas aquela pessoa que é super ativa depois das 2 horas vai dormir depois das 2, 3 horas da manhã, mas acorda meio-dia, mas tá tudo bem. Então, assim, são transtornos do ritmo circadiano que a pessoa tem. Então, assim, existem vários distúrbios do sono, mas o mais comum é a apneia, que é mais comum no sexo masculino. Doutora, em psicologia, a gente costuma dizer que algumas coisas são aprendidas, né? E outras coisas são redefinidas e tal. A partir do momento que eu adoto um estilo de vida um pouco mais desacelerado e eu realmente começo a fazer um trabalho, um treinamento para começar a ensinar o meu organismo a dormir mais cedo, isso é possível? É possível educar o meu cérebro para descansar? Sim. E o melhor tratamento hoje, a longo prazo, é a terapia comportamental. Eu falo assim, para insônia, né? Sim, claro. É a terapia comportamental cognitiva para insônia. O pessoal quer um remédio para dormir, às vezes a gente entra com a medicação, mas só avisando que vai ser a curto prazo. Porque as medicações hoje, principalmente para insônia, assim, elas têm um prazo de validade. É importante o paciente ter uma educação e querer, né? Fazer essa terapia comportamental com psicólogo formado nessa área que tem um bom resultado. Aliás, tem um melhor resultado, sabe? Para ser bem honesta. Tá? Então... Excelente. Doutora Érica, assim, na sua prática clínica de praticamente 25 anos, né? Não necessariamente só com sono, mas também com todas as outras valências que você tem. Nós estamos cuidando mal da nossa saúde de uma forma geral, em especial do sono, por isso que a gente está com campanhas, com propagandas, enfim, por isso nós estamos aqui no podcast falando do sono. É isso mesmo, assim, é um grito da sociedade, porque nós estamos cada dia mais fora da casinha, estamos cada dia mais buscando uma proteção química de nós mesmos. É um caos, assim, nós estamos vivendo um caos de saúde. Do sono, sim. Mas eu acho que as pessoas, eu acho que estavam começando a ter essa conscientização, que eu estou recebendo muitos pacientes, assim, e a gente vê que, assim, graças a Deus, o movimento do consultório, da clínica, para fazer os exames do sono, está sempre movimentado, assim, está cada vez um crescente, que as pessoas estão começando a conscientizar que não está bem. Não tem alguma coisa que está errado, sabe? E muitas vêm assim, vêm encaminhadas de outros médicos, os médicos vão pedindo, e cada vez mais médicos vêm pedindo o exame da polissonografia e fazendo avaliação, tá? Mas assim, a gente vê que os pacientes, eles vêm por conta própria, falam assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não estou bem,
eu não tá rendendo, sabe, assim, então, assim, eu acho que tá começando a ter uma conscientização, assim, eu acho que chegou no caos, a sociedade começou, os médicos começaram a receber e começaram a ter muitas pesquisas, e em São Paulo, o Dr. Sérgio Tuffi foi um grande, assim, cientista nessa área é um médico, neurologista, e começou a desenvolver, onde começou mesmo a parte de sono, e várias pesquisas, o Brasil, nessa parte de pesquisa no sono, ele é muito bom, sabe? Então, vem se desenvolvendo as pesquisas nisso e vendo que as pessoas estão se atentando. Chegou um time de socorro, mas já está alertando que... Tanto que você vê cada vez mais as academias mais movimentadas, o pessoal caminhando mais, correndo mais, ciclismo, sabe? Então, assim, eu acho que o pessoal está começando a ver a importância de ter uma qualidade de vida, né? Então, vão para academia, mas aí muitos vão falar assim, mas como está seu sono, né? Aí, e alimentação, nutricionista, né? Perfeito, é bem sistêmico, né, doutora Érica? E me diz uma coisa aqui, pra quem nunca foi a um médico do sono, né? Pra quem de repente vai participar do nosso treinão, vai ficar curioso, né? E lá de repente não vai ter tempo de conversar com você e com os outros profissionais, mas enfim, por isso nós temos aqui o nosso Papo Saúde aqui da nossa querida Unimed Itaúna. Conta pra gente o que acontece, entre aspas, dentro de uma consulta quando eu vou com a questão do sono. Você já trouxe bem aqui os recortes da triagem e quais os exames? Nós somos muito presos no modelo de tirar o sangue, de colher o sangue e assim por diante. Como é que se avalia, como é que se examina o sono? Eu tenho que dormir lá, doutora? Ai, pode ser que sim, viu? Porque na verdade é o seguinte, a gente... eu sou, né, eu fiz a medicina do sono, mas eu sou otorrinolaringologista. Sim. Então, assim, se a gente não respira bem, a gente não vai dormir bem. Então, assim, eu vou puxar a sardinha para a área da otorrino, tá? Certíssimo. Porque a gente sempre tem que abrir a via aérea. A primeira coisa, a gente tem que respirar, tá? Antes da gente alimentar, a gente tem que respirar. Então, a gente começa avaliando como tá a sua respiração. Tá? Então, assim, a pessoa... A gente tem problema com respiração e não sabe, doutora? Tem, depois a gente, né, quando no exame físico, a gente olha lá, você tem um desvio de septo, você respira bem? Ele, eu acho que sim. Assim, olha, começa a prestar atenção. Aí depois ele volta, olha, uma narina minha sempre está entupida, porque a gente acostuma com ruim também, né? Vai adaptando. O nosso organismo é muito adaptável. Por isso que eu falo que a terapia, né, assim, é você trabalhar, começar a montar um ritual do sono, você vai se adaptar. Ah, legal, né? Ritual do sono, gostei dessa palavra. Você vai... fazendo aquela higiene, eu falo aquele ritual. E a gente precisa de rotina, né? Então, assim, é isso que a gente vai conversando numa consulta, né, para avaliar sono. Como está a sua respiração? Como que é a sua rotina? Que horas que você acorda? Que horas que você dorme? Alimentar muito à noite atrapalha dormir? Atrapalha. Por causa, assim, apesar que alguns estudos estão falando que não, mas a gente observa que atrapalha. Porque a digestão é mais lenta à noite, né? Sim. Então, acaba que produz um quadro inflamatório e a gente chama, assim, de um refluxo faringolaríngeo também para as pessoas, assim, existe um quadro que volta aquela acidez, não é que volta uma acidez, mas assim, tem um gás, né, por causa da digestão, acaba que vai irritando e vai inflamando a via aérea e congestiona. Muita gente fala assim, nossa, eu deito o nariz entope, né? Então, assim, pode estar ligado à digestão também, né? Mas assim, a gente vai perguntar como a respiração, como sua rotina, que horas você faz atividade física, o que você faz antes de dormir, né? Então, assim, isso tudo é ligado, assim, vai pedir os exames que ele já fez, você tem alguns exames, traz os exames, e se precisar, a gente faz os exames. Da parte de otorrino, a gente sempre faz uma avaliação da via aérea superior, que é o exame da videoendoscopia nasosinusal e a faringolaringe, aquela câmerazinha, né, que passa para ver se está tendo alguma obstrução, fora a avaliação da parte ortodôntica, parte de oclusão, como está a sua arcada, que também existe muitas doenças por causa de alterações craniofaciais, aquela arcada fechadinha. E aí se faz os exames de sangue e alguns exames de imagem se precisar, né, uma tomografia, uma ressonância se precisar, e a polissonografia, que é o exame padrão ouro. Essa eu tô curioso para saber, como é que acontece? É um exame que você vai dormir lá. O que é padrão?
padrão ouro, é o melhor. É o melhor, é a validação. Não entendi. Tá? Mas nessa noite eu não dormi. Mas um pouco que você dormir, pô, quem tem insônia, não vai dormir. Se dormir, o problema é lá na casa dele. Não tá na, né? Não é. Você chegar lá e dormir. Então, existe a insônia psicofisiológica, né? A pessoa lá pro meu consultório, né? Pra resolver a vida dele em casa, né? Tem a insônia psicofisiológica, que são esses rituais, esses traumas, né? Que as pessoas, né, que pessoas têm. Então, assim, a gente faz o exame da polissonografia porque a gente vai olhar os microdespertares, as obstruções, a posição, que ele vai ter obstrução ou não. É uma filmagem? A porcentagens do sono que a gente tem, os ciclos. E o que que é? Esse exame, existem 4 tipos de exame de polissonografia. O melhor, se falar assim, qual que é o melhor? É o que faz na clínica. Porque vai ter uma filmagem, a pessoa vai um Big Brother, lá, né, que vai filmar, vão ser eletrodos montados, vai fazer um eletroencefalograma, coloca nos olhos, coloca dois eletrodos na parte respiratória, coloca no queixo e no masseter para ver se tem bruxismo, parte de ronco, coloca assim na região do tórax, do abdômen, um oxímetro e vai colocar eletrodos também no eletrocardiograma para ver frequência cardíaca e alterações de arritmia. E porque tem arritmias que acontecem quando está na hora da apneia, né? E os eletrodos na perna, tá? Que faz se tiver perna inquieta, que é um distúrbio do sono também. Então, é um exame completo, mas que a gente vai olhar essa parte. Então, existem várias informações dentro do exame. Quem tem insônia, às vezes, vai ter um exame normal, ótimo. Então, ele tem insônia. Mas tem pessoas que têm perna inquieta, que ele dorme mal, mas ele não sabe. Mas, na verdade, ele tem a síndrome das pernas inquietas que faz ele acordar. Olha. Tem gente que tem a insônia, mas ele está relacionado com a apneia, porque ele obstrui à noite, respira, para, acorda, e aí já tem um padrão de insônia, então ele vai despertar e fica à noite acordado. Então, assim, é importante fazer o exame da polissonografia para isso. Mas esse exame também pode ser feito em casa, com o mesmo aparelho. Tem jeito de o paciente vir à clínica, ser montado, vai dormir em casa e no outro dia entrega o aparelho. E tem como a técnica ir em casa, fazer a montagem e depois, no outro dia, a técnica e desmonta. Esse é o que tem todos os eletrodos. Tem uma polissonografia que só vai ver padrão respiratório, que vai ser a tipo 3, que a tipo 3, o que faz em casa é tipo 2. Porque essa tipo 3 só vai ver obstrução, não vai ter nada de eletroencefalograma e tudo, só para apneia e hipopneia. E tem o mais simples, que é o tipo 4, que é só um polígrafo no dedo. Ele é bem simples, sabe? Assim, a gente não usa com tanta frequência, mas ele existe. Ele existe, tá? Então, assim, é isso que faz parte, tipo, dá uma avaliação. E existem outros exames também para alguns distúrbios do sono, mas o padrão ouro é a polissonografia. Excelente, doutora. Então, e nós temos isso disponível aqui na nossa cidade. Sim. Isso é o que facilita o trabalho. Então, eu não preciso ir para Belo Horizonte para tratar, para ter essa qualidade do sono. Não, né? não. Excelente. E o exame, a Unimed cobre, né, esses tipos de exame, tá está no rol, né, da ANS, a gente tem aqui. E, assim, eu venho recebendo, graças a Deus, assim, já tem 13 anos que eu estou com a clínica e cada vez mais o número está aumentando, né? E parece que até os médicos indicam, gostam também do trabalho. Sem dúvida. Né? Quem já teve a oportunidade de fazer, descobriu até porque, né, durma bem, viva melhor, né? Bom, uma outra pergunta que eu acho que é importante, doutora, é exatamente sobre, assim, o quanto bebida, tabagismo, vícios de todas as ordens, né, principalmente comida, esse tipo de coisa, podem interferir nessa saúde do sono. Tem alguma coisa ligada também, assim, eu fumo um cigarro, eu tô com sono, eu fumo... Bom, tem gente que fuma e perde o sono, cafés, bebidas de uma forma geral. O que de fato pode atrapalhar o meu sono? E aí, alguns mitos e verdades. Por exemplo, eu acho que quando eu tomo Coca-Cola à noite, eu tenho dificuldade para dormir.
né? Eu acho, né? Não sei nada cientificamente. Algumas pessoas se assustam, né? E aí elas aumentam o senso de vigília. Aí eu já acho mais prudente. O que é mito e o que é verdade em sono? Acho que tudo que você falou aí é ruim pro sono, né? Então, assim, né? Eu tô falando assim, né? A cafeína é rara, assim, são poucas as pessoas, porque a cafeína, ela vai diminuir a adenosina, que é um receptor. E aí, É químico mesmo. químico, né? São poucas pessoas que tomam café para dormir. São poucas mesmo, sabe? Que aí não tem essa alteração com relação ao receptor da adenosina. Mas a maioria, ele vai ativar, né? A cafeína, a Coca-Cola que tem a cafeína, né? Isso vai atrapalhar o sono. Tanto a gente pede para tomar, assim, até umas 3, 4 horas da tarde e não mais. A bebida alcoólica é um relaxante muscular, né? Então, aumenta o ronco, né? E as apneias, né? Hipopneia e apneia. O cigarro, a nicotina, né? Ela tem também, dá uma agitada, apesar que a pessoa relaxa depois, mas gera um quadro inflamatório também. Então, piora, né? Para quem tem insônia e piora para quem tem ronco e apneia. E normalmente vem junto, né? O cara toma um café, fuma um cigarro né? e toma uma cerveja, né? Então ele faz o kit completo, ainda briga com a família e aí ele não dorme. Que medicação, doutora? Assim, nós estamos aqui no Papo Saúde, num podcast extremamente sério, produzido, né, de forma muito séria pela Unimed, com um profissional muito sério, que é você. E a gente sabe que as pessoas, elas tomam o remédio de forma indiscriminada, né? E ainda existe muito isso. A gente sabe que, principalmente em Itaúna, nós temos um cuidado muito grande com isso, os profissionais são muito bons, a dispensação farmacêutica é muito séria, muito correta, a vigilância faz um trabalho bacana, mas tem sempre alguém que fala, toma isso aqui para dormir. Bom, como que a gente vê isso e quais os riscos de repente, eu ter um problema de insônia por apneia e eu estar tomando, por exemplo, um Zolpidem todos os dias para dormir ou fazendo uso de uma quetiapina, alguma coisa nesse sentido. Bom, conta pra gente aí, pros desavisados, quais os riscos da automedicação sem saber o motivo da insônia. Eu falo que todo remédio é uma droga, né? Se fosse bom, não chamava droga, né? Então, assim... Fato. Fato. Mas, assim, automedicar ainda é pior ainda, né? Então, eu falo que o seguinte... melatonina virou já chá, né? Tem agora chocolate com melatonina, né? Então, assim, é uma dupla, né? Que nem muito faz muito sentido. Mas o pessoal tá assim, essas antihistamínicos, vou tomar um polaramine, um hidroxizina para dormir. Não, também com o tempo, essas medicações, então assim, lembrar que a melatonina, ela tomando em quantidades mais excessivas, hoje, ela dificulta o metabolismo da gordura. Então, tem estudos falando que pode levar ao diabetes, tá? Ficar tomando. Hidroxizina, esses antihistamínicos, eles alteram a arquitetura do sono, então vai levar a um problema. Tá? A ciclobenzaprina, a gente passa às vezes por um relaxante muscular e tudo. De vez em quando, ok. Bem de vez em quando, eu né? adoro, viu? A ciclobenzaprina é uma delícia. Não, relaxante muscular. De vez em quando eu vou. Ok, de vez em quando. A de 10 eu não tô dando conta mais, não. Só de 5. Assim, pois então, eu passo de 5, eu faço, eu tomo meio. Né? Mas assim, ok, mas a gente às vezes passa para fazer uma avaliação, principalmente a região de ATM, tudo a gente passa. Mas assim, não direto, porque ele é um relaxante muscular e pode piorar o ronco, quem tem ronco é apneia, né? Então assim, a Zolpidem, né? O Zolpidem, nossa, o Zolpidem a turma gosta, né? A turma gosta, né? Deixou o Rivotril e foi pro Zolpidem. Mas assim, olha, o Zolpidem é o primo rico do Rivotril, entendeu? Entendi, entendeu? Então, assim, é muito bom, né? É o primo rico do Rivotril. A gente passa, assim, quando foi lançado, a gente até passava, que até então era um hipnótico, é uma ação rápida, e tem o seu lugar. Claro. Ele tem o seu lugar. Acompanhado por médico, sim. Tudo. Só que não pode ser usado todos os dias. O Zolpidem deve ser usado no máximo 3 vezes por semana. Em situações muito, assim, aquela fase, assim, aquela insônia precoce, né? Que você tá ali naquele estágio, aconteceu uma coisa, uma perda, um parente, uma situação, assim. É bem para você tirar e pôr. Então, eu falo que todo remédio para dormir é para tirar, é para dar
para tirar, já pensando com prazo de validade mesmo. Quetiapina é um antipsicótico, não é um remédio também para insônia. Existem alguns medicamentos que não atrapalham a arquitetura do sono. E aí deve ser avaliado qual tipo, né? Por exemplo, no caso de insônia, se é inicial, se é de manutenção ou se é um despertar precoce, até para saber. Porque o pessoal quer dormir a noite toda, mas o Zolpidem só tem um efeito mais ou menos de 1h30. Então não adianta você tomar uma caixa de Zolpidem por dia, porque não vai, por noite que não vai dar. Então assim, a automedicação ela é perigosa porque você vai tomando e às vezes você não sabe nem, assim, porque um colega passou, alguém passou, é importante saber o mecanismo e os efeitos colaterais que podem causar. Sabe? Então, assim, toda automedicação, eu acho assim, o que você pode tomar para dormir é um chá, né? Um chá claro, né? Aquele ritual, isso, né? Aquele ritual lavando. Pessoal, só que eu tô cansada de fazer o ritual, um lavanda, essência, esses chazinhos de camomila. Não, faz parte. Mas nesse momento, lembra que você é aquele ritual. Desliga a luz, saia da cama, vai para um lugar que não, a sua cama, porque você, quando você vai para a cama tentar dormir, já liga o alerta e você não vai conseguir. Ah, é? Olha que interessante, faz sentido. Então, assim, você entra numa ansiedade. Então, na verdade, saia da cama, vai para ler. Eu falo para os pacientes, vamos lá, gente, eu te empresto eu tenho um livro, que só de olhar para ele eu tenho sono, não consegui ler, eu empresto o livro. Érica, você matou a charada da minha vida, sabe por quê? Eu amo dormir um pouco no sofá e depois ir pra cama. E quando eu não durmo no sofá, eu tenho um pouco mais de dificuldade de dormir na cama. Tá explicado agora, vou voltar pro sofá. Mas assim, você vê que você tá com sono. Pois é. Assim, é bom ter, assim, lembrar que o seu quarto é um lugar ali, é um lugar para você ter prazer, para descansar, para dormir, não para você ficar sofrendo, tentando, fritando ali. Então, assim, é mais você ter um ritual, é aquele adaptar o seu som, seu corpo para isso. E falando assim, só do treinão mesmo, que assim, você perguntou que eu lembrei aqui dos quilômetros, eu não te falei. Aí a gente vai fazer, na verdade, não é uma competição. É só assim, vai ser um momento ali. Não precisa perder o sono com a competição, para ganhar. Não precisa. Todo mundo que você que fez a inscrição, sabe? Assim, infelizmente a gente não pôde inscrever todo mundo, porque é um evento beneficente. A gente não pode cobrar. A Associação Brasileira do Sono não nos deixa cobrar. Tá? Então, assim, nós estamos pedindo só comemoração beneficente, assim, 2 quilos de alimento não perecível para o banco de alimentos da prefeitura, para fazer as doações. E todo mundo vai ganhar os kits, tá? Quem vai correr e tudo. Quer correr? Corre. Quer caminhar? Caminhe. O importante é começar a fazer assim, você é capaz de acordar. Se você pode, assim, reserve um tempo diariamente, assim, né, uma meia hora que você puder, 20 minutos se você puder, faça, exercite. Quanto mais longe do horário de dormir, é melhor, se possível de manhã. Então, assim, é para todo mundo ir. A gente espera que não chova, né? Mas não está marcando que não vai chover. A chuva vai ser à tarde, para variar, né? Agora a gente encontra só antes e depois da chuva. Igual na Amazônia. Né? Mas assim, a gente espera todo mundo lá, vai ter nós vamos fazer umas palestras e depois, mas é coisa bem rápida, umas orientações, e depois vai ter uns estandes que a gente vai estar lá para tirar as dúvidas de quem tiver. Vão ser 5 quilômetros de corrida, nós vamos sair do Bambuzinho, vamos até o Rena, na corrida, e a caminhada são de 3 quilômetros, que vai até o Campos Zé Flávio, tá? Isso. Ali, e quem quiser caminhar. E todo mundo vai ganhar o kit, a camisa, a medalha de participação dentro desses inscritos, tá? Senhoras e senhores, hoje falamos aqui de uma maneira muito bacana e o Papo Saúde hoje trouxe pra gente qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de viver, e dá pra ver pelo sorriso aqui da nossa entrevistada hoje que realmente o sono faz toda a diferença. Doutora Érica, deixa uma mensagem final aqui pra gente, pras pessoas que estão nos assistindo aqui no nosso Papo Saúde aqui da Unimed, e principalmente as pessoas que já te conhecem e as que não conhecem, tenho certeza que vão se tornar fãs, né? E se precisar de corrigir o sono,
cuidar do sono, preventivamente, inclusive, tá sempre aí os seus contatos. Sim, obrigada pelo convite e deixo a mensagem para vocês que o sono, ele faz parte da nossa vida. É importante a gente dormir porque é durante o sono que o nosso organismo ele vai eliminar as toxinas que a gente chama de sistema linfático, ele vai recuperar a energia, vai consolidar a memória e vai produzir os hormônios e anticorpos que são importantes para o nosso sistema imunológico. Então, assim, recuperar a síntese de proteínas para os nossos músculos, ajudar na regeneração. Então, assim, se você quer ter uma vida com qualidade, não adianta só, né, assim, né, ir para academia, alimentar, mas tem que ter o seu tempo para dormir. Tá? Por isso, respirar bem, alimentar bem, ter um bom convívio social com as pessoas, evitar remédios, né? Eu falo assim, tem pessoas assim, eu tô tão triste, tudo assim, olha, eu falo que eu tomo meu remedinho quase todo dia que eu dou uma corrida. Eu gosto de correr, eu vou lá tomar meu remédio e vou lá e faço minha caminhada, vou minha academia, seja lá a atividade física que você preferir, mexa seu corpo, tá? E o importante simplesmente assim, durma bem e viva melhor. Esse é o nosso tema da campanha desse ano que a Associação Brasileira do Sono está lançando aí a partir de hoje. Siga as redes sociais, tem um site que é o www.semanadossono.com. E lá você vai ter várias informações de vários profissionais do Brasil todo para te orientar. Se você dorme pouco, se você dorme muito, se você ronca, se tem algum distúrbio do sono. Excelente, né? Um papo saúde incrível. Ela que deu um show aqui para todos nós, trazendo informações preciosas. Aproveitei e fiz a minha consulta aqui do sono também, porque eu sou muito agitado, então para mim sempre muito bom ouvir grandes profissionais. Érica, um abraço, espero que você volte aqui para contar mais histórias pra gente e principalmente continue essa caminhada importante aí, porque durma bem, viva melhor, é isso aí? Isso, tá, né, com certeza. Então agradecemos vocês, até o próximo episódio, sempre Papo Saúde. Um clique da sua informação.